Rodrigo Aidar, sempre às sextas-feiras com a gente aqui no meio do dia, Aidar. De novo hoje para falar sobre um assunto que está dando o que falar, né, Aidar? A gente na sexta-feira passada conversou sobre essa possibilidade de apreensão de CNH e do passaporte para quem for processado por ser devedor, né? E essa semana, de novo, o assunto veio à tona, muita polêmica. Ontem, no Entre Nós, o Aidar esteve comigo, com a Adriana Araújo também, falando sobre esse assunto, e chegaram muitas mensagens de ouvintes com dúvidas a respeito dessa possibilidade, Aidar. Vamos tentar explicar hoje para o pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Boa tarde aí aos ouvintes. Pois é, Fábio, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro que é o seguinte: essa possibilidade de apreensão de CNH e de passaporte, ou mesmo proibição de fazer concurso público por dívida, não é novidade nenhuma. Ela existe desde 2015, vai fazer 8 anos que existe essa possibilidade. O que aconteceu de novidade foi que o Supremo, na quinta-feira da semana passada, decidiu que isso é constitucional, mas ela já avalia. Por que o Supremo falou sobre isso? O PT entrou com uma ação no Supremo dizendo que seria inconstitucional essas medidas atípicas que são previstas no Código de Processo Civil, como, por exemplo, a apreensão de CNH, de passaporte, etc. O Supremo julgou essa ação. Assim, mas essa ação estava há anos no Supremo Tribunal Federal, ele julgou na semana passada e disse que é constitucional. Mas então, não há novidade. A novidade é a decisão do Supremo julgando constitucional, mas isso já estava em vigor. E por isso, justamente por isso, o fato dessa regra estar em vigor há 8 anos e a gente não vê um monte de gente com CNH, passaporte apreendido por aí, é que mostra que esses casos, Fábio, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida, de apreensão de passaporte, de CNH, proibição de participar de concurso público, esses casos são absolutamente excepcionais, são raros. Mesmo que a dívida tenha sido reconhecida pela justiça, é muito raro isso acontecer. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Civil prevê que o juiz, preferencialmente, tem que tomar uma série de outras medidas antes de tomar essas mais drásticas de apreensão de CNH. Eu conversei com 3 juízes de ontem para hoje, 3 juízes de vara civil, um de cidade de interior, cidade pequena de interior, outros 2 aqui de São Paulo, um deles do Fórum João Mendes, o cara que julga centenas de processos por mês. E ele falou, sabe quantas vezes eu determinei a apreensão de carteira de habilitação ou de passaporte nesses 8 anos? Nenhuma. 0. Então, é para casos absolutamente excepcionais. Que casos? De devedores que estão tentando passar a perna da justiça, que tem para pagar e estão tentando passar a perna e por isso não pagam. Então, assim, não é porque você teve uma dívida reconhecida pela justiça que você automaticamente vai ter esses documentos apreendidos. É no caso, de fato, de quem está querendo dar o drible na vaca em uma decisão judicial que isso vai acontecer. Essa é uma dúvida muito frequente dos ouvintes, né? Em quais circunstâncias isso pode acontecer? Você acabou de falar que é raro, né? Na prática isso é muito raro de acontecer, mas seria em quais circunstâncias, Aidar? Débora, um desses juízes com os quais eu conversei, ele falou para eu dar uma olhada no artigo 835 do Código de Processo Civil. O que é esse artigo? Ali ele diz, preferencialmente, o que o juiz tem que fazer para mandar executar essa dívida. Então, vamos lá. Um caso prático que ele me contou. O cara está devendo 10 mil reais. Não é esse valor, mas vamos lá. O cara está devendo 10 mil reais para a justiça. O juiz determina que ele pague, ele não paga. Só que não é que ele não paga, responde a justiça. Ele fica inerte. Ele simplesmente não dá a menor pelota porque o juiz decidiu. Aí o juiz vai lá, impõe uma multa em cima desse valor e fala, olha, se você não pagar, já vai ter essa multa e vai ter juros. O cara não está nem aí. O juiz bloqueia as contas do cara, o cara não tem um tostão nas contas. Manda buscar bens do cara, o cara não tem carro, o cara não tem imóveis no nome dele, ele não tem absolutamente nada. Só que daí o credor chega para o juiz e fala, excelência, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada no nome desse cara, ele não tem um tostão na conta, ele tá me devendo, só que olha que bonito aqui, tá desfilando na Sapucaí, tomando drink, viajou mês passado para Paris, olha a rede social do cara.
Por quê? Porque o cara tem dinheiro, só que não tem nada no nome dele. Neste caso, o que o juiz faz? Apreende o passaporte e a CNH do sujeito. Porque daí ele dificulta a vida do sujeito que não está querendo pagar, mas tem como pagar. Então é nessas circunstâncias que pode se tomar essa medida mais drástica. Mas veja, todo esse rito antes de se determinar a apreensão da CNH. Porque antes de 2015, tudo isso que eu disse acontecia, e aí o credor que ia lá e mostrava para a justiça, mas olha aqui, o cara está gastando os tubos, só nesse passeio aqui ele gastou mais do que ele me deve. Segundo as próprias redes sociais do cara. E a justiça não tinha muito o que fazer. Agora tem. Quer dizer, agora não. Desde 2015 tem, e agora o Supremo diz que isso é constitucional. Então os juízes devem começar a fazer. Mas nestas circunstâncias, Débora, excepcionalmente. O Aidar, muitas dúvidas de ouvintes, né? Então vou fazer um resumo aqui das principais, pai bola, assim, porque são dúvidas realmente que surgiram na cabeça dos ouvintes, mas acho que dá para a gente esclarecer. Primeiro, alguns ouvintes dizendo a respeito de dívidas que caducaram. Entro nesse pacote? Gente, não é um pacote, não é nada automático, não é isso, Aidar? Isso tem que ficar claro, não é uma coisa automática. Tô devendo e amanhã bate alguém na minha porta e pega uma CNH. Não é isso, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona de jeito nenhum. E dívida que caducou, caducou. Se caducou, assim, já foi. Agora, tem uma diferença entre caducar e essa dívida tá lá para execução e não consegue se executar. Se o credor, o seu credor, for até a justiça e mostrar que você tem condição de pagar a dívida e não está pagando porque está tentando dar um drible na justiça, aí você pode ser vítima disso. Mas não é um pacote, não é uma coisa assim. O juiz vai examinar caso a caso e, de novo, ele primeiro vai tentar várias outras medidas antes dessa mais drástica. Bloqueio de conta, apreensão de carro, bloqueio de carro, penhora de bens que o devedor tenha. Se nada disso der certo, aí e ficar comprovado de alguma forma que você tem condições de pagar a dívida, aí sim pode vir isso. Mas dívida que caducou, caducou. Geralmente não tem mais como cobrar, não. Aidar, motorista profissional não entra na regra, né? Quer dizer, se o sujeito comprovar que é motorista profissional, ou seja, que precisa da CNH para trabalhar, ela não pode ser apreendida. Não, e isso quem disse foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse que essas medidas são constitucionais, mas tem que se garantir os direitos fundamentais, a proporcionalidade, a razoabilidade. Por que não se aprende, então, de motorista profissional? Porque o direito ao trabalho é um direito fundamental. E isso foi discutido, inclusive, lá na sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, se o sujeito precisa da Carteira Nacional de Habilitação para o ganha-pão dele, para o dia a dia, aí ele não vai ter essa carteira apreendida. Salvo, de novo, se for um golpista, Fábio. Aí golpista é outra coisa. O cara não diz que mas não é. Na verdade, ele tem um táxi no nome dele, mas quem dirige é o filho. Aí, se isso ficar comprovado, ele pode ir. Agora, motorista profissional que usa, de fato, a carteira de habilitação para o ganha-pão, não vai ter a carteira de habilitação apreendida, em hipótese alguma. Se tiver pelo juiz de primeira instância, certamente o tribunal, no caso de recurso, caça isso. Mas eu duvido muito que vá ter. E a última, Aidar, o cidadão não tem nem CNH e nem passaporte. E aí, aprende o quê? Aí não aprende nada, né, Fábio? Ainda não, mas se o cidadão não tem CNH, não tem passaporte, provavelmente ele tá duro mesmo e não tem o que cobrar, né? Então, assim, aí não tem jeito. Ele aprende que tem que pagar dívida, ele aprende, agora nada é apreendido. Exatamente, Débora, perfeito. Tem uma ouvinte que mandou mensagem pra cá, falando, agora sim, as pessoas vão pagar condomínio, tem muita gente que não paga porque não quer, não é muito assim que funciona, né? Esse é o lado bom, não é muito assim, as pessoas vão tomar vergonha na cara, diz a nossa ouvinte, mas como a gente bem explicou, o buraco é mais embaixo. Aidar, bom carnaval pra você. Você é do bloco que curte a folia ou do bloco que curte o descanso? Eu pulo a folia. Então, pule a folia, até semana que vem. Um beijo pra você, Aidar. Valeu, Aidar. Débora, Fábio, beijão pros ouvintes e pras ouvintes aí, valeu.